Então, aqui, olhando, né? A maior parte da comuna eram operários e trabalhadores e uma parcela da pequena burguesia, né? Então, a luta na França e o internacionalismo, né? Isso aqui é interessante para a gente, até mesmo para conhecer, né? É, a comuna ela adota a bandeira vermelha por um motivo, né? Que o símbolo de luta, né, dos trabalhadores que a gente utiliza até hoje, porque ela não tinha marca nacional com qualquer país específico, né? Então, a partir do momento que eles pegam, né, essa bandeira vermelha como seu símbolo, por não retratar nenhum estado nacional específico, mas essa bandeira que foi utilizada, né, pelos comunardes vira o símbolo aí do internacionalismo e da luta pela união dos povos trabalhadores, né? Na questão do que aconteceu na comuna, né? Em toda a Europa ocorreram manifestações de solidariedade à comuna, os valores e a moral deles ultrapassavam qualquer fronteira nacional, né? Então, só para ter uma ideia, muitos estrangeiros lutaram na comuna, né? Cerca de 2.000 estrangeiros participaram da Semana Sangrenta. 1.725 estrangeiros são presos. Estima-se que entre 1.850.000 habitantes de Paris, entre os 1.850.000 habitantes de Paris, entre 150 e 200 mil eram estrangeiros e que estavam atuando ali na Comuna de Paris, né? O que demonstra aí que esse exemplo ele passou, né, as fronteiras nacionais, né? Só uma coisa que eu não falei desse slide anterior aqui, da porcentagem, acho que é importante a gente pensar duas coisas aqui, né? Porque, assim, além de ver os números, demonstra que a vanguarda desse processo foram os operários e que a burguesia ela conhecia claramente quem que era o inimigo de classe dela, né? Não é à toa que fez essa Semana Sangrenta. Passando aqui para a questão da arte, né? A arte e a liberdade sexual, ela também se expressou na comuna, né? Gustave Colbert, né, que era o presidente da Federação dos Artistas durante a Comuna de Paris. Colbert foi considerado o criador do realismo social na pintura, retratando em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares. Sou amigo da verdade e verdadeiro, né? Ele expressava o sentimento dominante na comuna, né, onde a arte deveria estar livre do controle do Estado, tinha um senso libertário e bastante distante dos julgamentos morais que caracterizavam a sociedade burguesa da época, e ele lutou até o final, né, pela comuna, né, e foi descrito com uma confiança inabalável e tenacidade indomável, né, então a própria questão, né, tanto da liberdade sexual quanto as questões do ponto de vista artístico também se expressaram, né, dentro da própria comuna. A questão, né, do antirracismo também, né? O chefe do comitê dos trabalhadores da comuna era o Léo Frankel, que era judeu e afiliado à seção da língua alemã da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? A sua nomeação a um órgão dos mais importantes da Revolução refletiu o internacionalismo da comuna. A comuna ela se opunha ao nacionalismo e ao racismo irracionais que os governos franceses usou na sua busca imperialista para dominar o continente europeu, bem como arrebatar as colônias distantes. Sobre esse Léo Frankel, ele, só para saber quem foi ele foi uma personalidade aí do movimento operário húngaro internacional, membro da comuna, ele encabeçou a comissão de trabalho e intercâmbio, ele foi membro do Conselho Geral da Internacional, né, da AIT, em 1871 e 72, e foi um dos membros fundadores do Partido Operário da Hungria e companheiro de luta, né, do Marx e Engels, né. Então, mesmo ele não sendo um francês, né, não, foi um dos principais chefes aí do Comitê de Trabalho da Comuna. E aí, finalizando a questão a questão da IT na comuna, né, com a sua principal dirigente, né, que foi a Elizabeth Dmitriev.
que a IT ela tem um papel importante na comuna e também na organização das mulheres através dessa sua representante, né? A Elizabeth ela era correspondente de Marx e representante da IT na comuna. Ela participa, né, da criação da União das Mulheres para a Defesa de Paris e passa a pertencer à sua comissão executiva. Ela luta, né, nos combates durante a Semana Sangrenta, ajuda Frankel, né, ferido nas barricadas e depois retorna ao combate. E com o fim da comuna consegue escapar da repressão e volta para a Rússia, né? Tanto que pela dedicação, ela considerando aí a qualidade estrangeiro e acrescenta ao mérito a sua iniciativa, a Assembleia Geral da União das Mulheres concede a Elizabeth Dmitriev o título de cidadã de Paris. Então, assim, para ver que essa questão, né, da comuna, as mulheres também tiveram um papel fundamental, tanto é que a primeira internacional, né, que se expressava aí na AIT nesse momento, a representante dela era uma companheira mulher, né, que organizou aí a defesa das mulheres e teve um papel extremamente ativo na comuna, assim como a gente nomina só ela, mas pegar aqui a foto, né, das mulheres esperando a deportação aí após a comuna demonstra que a participação das mulheres foi algo é, bastante eficiente e que dentre os valores e decretos da comuna também existiam aí a questão da igualdade entre gêneros, né? Desse ponto inicial, o que eu queria falar era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Eu acho interessante, né? A tua exposição ela foi bem clara, né? E, e pensar na participação das mulheres, né? Como foi importante, porque sem as mulheres a classe trabalhadora não ia conseguir ter um número efetivo realmente para conseguir tamanha mobilização. Daí isso mostra a importância da união, né? Dos homens e das mulheres, não divididos pelo machismo, na luta contra a exploração, né? E aí eu me questiono, e depois que deu errado a Comuna de Paris, como que seguiram esses movimentos? Isso é uma questão que eu me questiono bastante, né? Posso fazer um comentário agora? Vai lá, Ivan. Então, Karl Marx, ele fez a caracterização que a comuna seria derrotada, né? Mas ele achava muito importante, mesmo sabendo da derrota, né? Essa experiência ela foi muito importante para a classe trabalhadora. Tanto é que a Revolução Russa, né, foi vitoriosa graças ao estudo aí dessa luta heróica, né, da classe trabalhadora de Paris aí, né? Outra coisa que coloca que as mulheres foram as primeiras, como a camarada Tamara falou, foi a reagirem à contra-revolução, né, de Versalhes. Assim como teve a Revolução Russa, né, quando aconteceu a greve, o estopim foi uma greve, né, de trabalhadoras russas, né? Aí em Paris também as mulheres foram linha de frente aí contra a contra-revolução. E eu queria tirar a dúvida dos camaradas se esses anarquistas aí, eles acabaram aí também prejudicando, né? Porque os anarquistas, eles eram no caso aí, tinham socialistas, né? Revolucionários, tinham socialistas idealistas e tinham os anarquistas, né? Se, se esses anarquistas acabaram prejudicando a luta também, né? Porque eles, de certa forma, eles nunca defenderam o Estado operário, né? Eles defendem uma espécie de um capitalismo comunitário, isso é uma coisa meio... Eles são contra o Estado, né? São a favor, de certa forma, uma comunidade capitalista em cada local, né? Se autogovernando. Queria tirar essa dúvida com os camaradas, né? De certa forma, os anarquistas também fazem um papel como se diz, faz o jogo da burguesia, né? Alguém mais?
Não, gente, acho que só... É porque, assim, não dá pra pegar a parte e virar o todo, assim, sabe? Porque, assim, dialogando aí com o que o Ivan coloca, os anarquistas, eles foram importantes durante a Comuna, assim. Não tem como falar que... Lógico que sim, tinham limites, tinha gente que acreditava na democracia burguesa, tinha de tudo dentro da Comuna, que foi um espaço aí dos auto-organizados trabalhadores. Mas eu tô procurando o nome aqui, eu não tô achando, mas tem uma dirigente mulher anarquista que ela foi muito importante para a defesa da Comuna. Eu não lembro o nome dela agora. Aqui, achei. A Louise Michel. A Louise Michel, ela era anarquista, e foi linha de frente para a defesa da Comuna, né? Então, não sei dizer se eles atrapalharam, porque na verdade, sim, existiam pessoas que se reivindicavam anarquistas que defenderam muito a Comuna até o final, né? Ela rompe com o blanquismo, né, que era aí um movimento, né, a favor da República, e só que ela vira anarquista. E ela defende a Comuna assim, até o fim. Agora, eu não teria que estudar o papel do anarquismo na Comuna mais a fundo para entender isso, né? Eu não fiz esse estudo, eu não consigo dizer. Mas assim, existiram pessoas que eram anarquistas que defenderam e construíram a Comuna com unhas e dentes. Eu não lembro se a Michelle Luiz ela morre ou se ela sobrevive à Comuna. Eu precisaria pesquisar isso também. Mas eu acho que dá pra pesquisar isso aí, Ivan. A gente vê e depois tirar essa dúvida sobre o papel dos anarquistas. Eu só tô lembrando o da Luísa agora. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão eu pularia aí pra segunda parte. Agora é a parte que vocês vão participar mais. Eu queria tirar outra dúvida dos camaradas. A palavra hotel com acento circunflexo no O, né? Seria esse hotel aí, de Paris, seria tipo uma prefeitura, né? Seria o governo municipal de Paris. Que a primeira vez que eu ouvi falar hotel, eu pensava que aquilo ali era um hotel mesmo, igual a camarada Gi falou, né? Mas parece que o hotel com acento circunflexo no O, ele seria a prefeitura de Paris, é o governo municipal de Paris, o prédio, né? Do governo municipal de Paris. É isso mesmo, olhei aqui, o Ivan tá correto, é isso mesmo. É o nome da prefeitura de Paris, é esse. Podemos avançar para a segunda parte, então? Então agora é a hora que a gente vai conversar mais. Hum, Apareceu aí? Sim. Então, gente, agora a ideia aqui, eu mandei essas perguntas para vocês, porque a ideia é a gente começar a discutir sobre elas, para amarrar um pouco a discussão, né? Então agora é mais com vocês aí. Sobre aqui a comuna, né? Quais as principais medidas econômicas, políticas e sociais da comuna e o seu significado? O que vocês acham? A expropriação da burguesia, da, da propriedade do grande burguês, né? Os conselhos populares e a igualdade, né, entre homens e mulheres. Eu queria tirar uma dúvida com os camaradas se eles já tinham consciência dessa questão dos homossexuais também, né? Se naquela época eles tinham como fala assim, esse programa do governo operário, né? Governo. Vocês já discutiam a questão também da questão da, da dos direitos, né, dos homossexuais, dos estrangeiros, né, alguma coisa assim.
se tinha nessa época Paris, se tinha praticamente a população negra não existia em Paris também, né, eu acho, né? Porque nessa época a França ela já explorava o continente africano, né? Se tinha essa consciência assim da Comuna de Paris de libertação do povo africano da exploração da França, né? Essa é a dúvida que eu queria tirar com os camaradas aí. A França já explorava a África, né? Assim como a Espanha, Portugal, a Inglaterra, né? Se tinha essa consciência de libertação da África lá, se eles discutiam isso também, a Comuna de Paris. Alguém? Eles não chegaram a expropriar os bancos, né? Eles foram marchar até lá, mas se detiveram. Isso eu li. Esse foi um grande erro deles também, né? A questão dos conselhos populares foi o grande avanço que eles proporcionaram durante esse período da Comuna de Paris. A socialização da produção, a segurança compartilhada, né? Então, eles faziam a segurança nas ruas, compartilhavam, e a igualdade de gênero, né? Então, teve a questão do realmente assim as primeiras questões, algumas questões feministas, primeiras eu não digo, né, mas questões feministas começaram a aparecer, né, então socialização dos cuidados das crianças e das pessoas idosas, além da socialização da produção, também essa pauta, né, que na época, hoje não é mais engraçado, né, como que são as coisas, hoje em dia já não é mais considerado uma pauta feminista, a creche para as crianças, né? Considerado não é uma pauta feminista, porque já se tem como pressuposto de que mulheres e homens têm que cuidar das crianças igualmente. Então, creche é uma pauta, mas não necessariamente uma pauta feminista, mas na época era, né? Então, a socialização do trabalho doméstico, a socialização da produção, os conselhos populares, a organização, né, para a segurança, né? A auto-organização, a autodefesa e a auto-organização, e o que faltou ali foi a expropriação do banco. Isso eles não fizeram. Por que Alguém será mais? que eles não quiseram expropriar o banco? Estranho, né? E a burguesia financeira já era poderosa. Acho que qual que é o motivo de não ter estatizado o banco, né? E não deu tempo de muitos avanços, né? Durou ali um pouco mais de um mês, né? Eles não tiveram tempo suficiente também para fazer mais coisas, que eles já foram massacrados. Mais alguém? Então, eu acho que os camaradas ali colocaram, né, essas principais medidas adotadas. Acho que um ponto que não foi comentado muito foi sobre a substituição do exército regular pela questão do povo em armas, que é colocado no texto, né? Que isso era uma despesa muito grande que tinha, e com isso eles diminuíram essa questão desse gasto com um exército regular e o povo todo armado para fazer essa autodefesa, né? Um outro ponto também que eu considero que foi muito importante foi essa desburocratização do Estado, né? Essa coisa dos funcionários públicos, tal, salários iguais. Então, acho que seria mais ou menos isso os principais pontos, medidas adotadas ali. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não, comentar isso que o camarada João colocou, né? A questão das milícias populares, né? Eles fizeram. Isso aí foi muito importante. Então, eles instituíram o exército ali, de Paris, né? E criaram as milícias populares. Não, só antes de responder, eu acho que na linha da Tamara, que o Ivan ele fez algumas perguntas, que assim, primeiro a ideia do curso não é a gente aprofundar tanto, né? Porque é uma ideia mais superficial mesmo, né? Mas
eu acho que essa questão, né, principalmente a questão dos bancos, questão da África, eu não sei dizer o que eles pensavam sobre, mas assim, uma coisa é fato, o que eles pensavam 24 horas por dia era como nós vamos salvar nossas vidas aqui e manter a comuna, né? Porque assim, eles estavam no meio de uma guerra civil, né? Então, eu acho que tem esses dois elementos, assim, a dificuldade do tempo, também, porque assim, foi algo é, pequeno, mas ao mesmo tempo também a maior parte dos debates e das coisas que tinham que ser feitas eram mais para a sobrevivência da comuna alguns avanços, né? Eu acho que se a comuna conseguisse perdurar, aí eu acho que aí conseguiria, acho que tenderia aí para a construção da expropriação dos bancos, pensar aí como combater o papel francês da colonização, principalmente na África, né? Acho que são coisas que poderiam acontecer, mas ali naquele momento era um momento bastante complicado, porque assim, eles estavam diante de uma guerra civil, sendo atacado constantemente, vendo como sobreviveria, né? Acho que esses limitantes aí levam a uma questão de tipo, não ser moral, né? Mas do ponto de vista tipo das dificuldades políticas que eu imagino que não tenha pensado mesmo, mas não sei dizer se pensaram ou não. Isso é o que eu acho, pelo menos é um comentário sobre, né? Sobre aí a pergunta, né? Pegar aqui quais as principais medidas econômica, política e social. A grande medida social da comuna foi a sua própria existência produtiva. As suas medidas especiais não podiam, senão, suprimir a tendência de não podia, senão exprimir a tendência de um governo do povo pelo povo. Porque, assim, socialmente, isso foi algo fantástico, né? Foi a primeira vez que a gente teve um governo que era os trabalhadores governando para si mesmo, né? Então, acho que isso não é algo pequeno, né? Foi uma experiência fantástica. Em 16 de abril, a comuna ordenou uma tabulação estatística das fábricas fechadas pelos seus proprietários e a elaboração de planos para a reabertura dessas pelos seus ex-empregados, que deveriam se organizar em sociedades cooperativas, fazer planos para a organização dessas cooperativas em um grande sindicato, né? Ou seja, o que está parado, vamos colocar em funcionamento para produzir riqueza para a sociedade, né? Uma das primeiras políticas aí, né? Porque pensando que a comuna ela começa no final de março, já em abril já estava se discutindo aí não uma planificação da economia, mas uma economia onde todos tivessem empregos, né? A partir da expropriação dessas fábricas paradas. Em 30 de março, e aí que o João, o Ivan tocou, né? Em 30 de março, com a comuna, aboliu o exército regular e declarou a Guarda Nacional, na qual todos os cidadãos aptos a portar armas seriam alistados e passaria a ser a única força armada. Todos os pagamentos de aluguel em residência foram suspensos de outubro de 70 até abril. Então, uma outra questão, e a possibilidade também que foi colocado, né, que a gente viu nos slides, que as pessoas elas eram expropriados imóveis que estavam fechados para as pessoas poderem viver, né? Em 1º de abril foi decidido que o maior salário recebido por qualquer empregado da tribuna, e portanto também pelos seus próprios membros, não poderiam exercer 6.000 francos, né? Eu não sei dizer se o que isso significaria em relação, tipo, se é um salário muito alto, se é um salário muito baixo, não sei. Mas era o máximo que poderiam, e eu acho que seria algo no sentido de que um operário especializado ganharia, né? Pelo significado que isso tem, né? Mas é algo também importante aí do ponto de vista desses avanços, né? Em 2 de abril, a comuna decretou a separação entre a igreja e o Estado e a abolição de todos os pagamentos do Estado para fins religiosos, bem como a transformação de toda a propriedade da igreja em propriedade acional, que eu imagino que seja algo no sentido estatal.
Então, a Comuna foi um brilhante exemplo de como o proletariado ele pode cumprir as tarefas democráticas que a burguesia só pode declamar. Porque, assim, se a gente pegar as pautas democráticas que estavam lá na Revolução Burguesa, elas param de ser aplicadas porque que choca, né, com o caráter de classe. A Comuna não, a Comuna ela mostra que é possível cumprir as tarefas democráticas a partir do momento em que os trabalhadores se autogovernam, né? A Comuna tornou realidade o lema das revoluções burguesas, governo barato, destruindo uma as duas maiores fontes de gastos, o exército permanente e o funcionalismo estatal. Sua própria existência pressupunha a não existência da monarquia, a qual, pelo menos na Europa, é suporte normal e disfarce indispensável para a classe dominante. Isso diz Marx, né, da Guerra Civil na França. Então, se pegar aí do ponto de vista econômico, político e social, foi um avanço gigantesco o que a Comuna representou. Então, vamos aí ver a segunda aqui, ó. Qual foi o papel das mulheres na Comuna de Paris e quais as medidas da Comuna na questão da mulher? Alguém quer se arriscar aí? O papel das mulheres foram, como se diz assim, né? Foi heróico, né? Então, você vê na história aí, como nós falamos aí, foram as mulheres que reagiram à contra-revolução de Versalhes, né? Assim como na Revolução Russa, a gente vê hoje as mulheres iranianas, né, as mulheres ucranianas. Então mostra, né, que sempre a mulher ela está na frente, né? Geralmente a cultura burguesa tenta passar o homem, né, como o que não tem medo, que tem resistência, né? É o papel inclusive de manter o sistema, né? E as mulheres, você pode, se você for colocar na história, a greve lá também nos Estados Unidos, né, na fábrica de tecelagem lá, né? As mulheres fizeram a greve e o patrão botou fogo lá na fábrica, né? Eu queria voltar lá ao tema lá, camaradas, que eu falei lá como eles pensavam na questão da África, dos homossexuais. Eu fiz mais assim para a gente debater, porque eles não tinham um partido revolucionário ainda, né? Mas mesmo assim, por causa do desespero da fome, a classe trabalhadora, né, tomou o poder em Paris e ela provou, né, que a classe operária, mesmo sem naquela época sem ter um partido revolucionário organizado, né, que se discutia os temas, tal, eles fizeram avanços imensuráveis, né? Imagina quando você organiza um partido revolucionário, como fez o Lenin, o avanço que faz na consciência da classe, né, que rapidinho, numa greve, numa luta, a classe operária ela avança muito na consciência da classe, né? Sempre quando tem luta, uma ocupação de terra, do MST, do sem terra, né, do sem teto, uma greve dos trabalhadores, a consciência aumenta bastante aí. E o papel das mulheres, né? A luta heróica aí, né? Sempre colocando aí na frente a luta das mulheres. Coisas que os stalinistas depois acabaram, né? Depois que a tomada do poder do Stalin, aí retrocedeu aí muito, né, em relação ao stalinismo. Aí. Alguém? Então, as mulheres elas participaram de uma forma bem ativa nos confrontos, empunharam armas, participaram, né, dessa resistência contra as tropas francesas, prussianas. Também tiveram assim um papel muito importante, vamos dizer, na retaguarda da guerra ali, a questão de tratar de feridos, mexer fazer as barricadas, construir as barricadas, colocar os sacos, né, para fazer essas ditas barricadas. Aí elas tinham cooperativas, clubes políticos,
enfim, elas tiveram uma participação bem ativa, né, na questão da comuna mesmo. Também eu lembro assim que no texto tinha alguma coisa que elas trabalharam nas fábricas de armas. Então elas tiveram um papel bem ativo mesmo, seja nesse enfrentamento e também se organizando politicamente em relação à comuna ali, né? Alguém mais? Quero lembrar também, né? Teve um golpe militar agora em Myanmar, e quem resistiu primeiro foram as mulheres a esse tipo de golpe militar, né? Em Myanmar, que infelizmente até agora está um governo militar lá em Myanmar. É fora do assunto, mas é bom lembrar isso aí, né? A importância histórica da Comuna de Paris e, na atualidade, a luta das mulheres. Hein? Essas questões que eu falei foram as mulheres proletárias, né? Porque as burguesas, elas assumiram o seu lado de classe também, né? Eu lembro numa passagem do texto que fala que na volta, elas com os guarda-chuvas, né? Quando a burguesia retomou Paris, elas colocavam o guarda-chuva no sangue ainda fresco dos cadáveres, né? Tal. Mas tem mulher burguesa boa, gente boa, assim, legal também, pessoal. Tipo a mulher do Alckmin, por exemplo. Afinal, eles são socialistas. Só para descontrair, né? Tem as mulheres burguesas bem assim, progressistas, né? Ó, vamos lá então, ó. A Mas dona da Marisa. Pode falar, Tamara. Não, só falando, a dona da Marisa, né? Das Magazine Luiza, a Marisa. Então, ó, o que o João estava tocando no assunto, né? Ó, as mulheres foram vanguarda das lutas e da organização política, social, econômica da comuna, né? Tiveram um papel destacado nas barricadas e nos combates. Tinham organizações como o Comitê de Mulheres de Monitoramento, o Clube da Revolução Social e a União das Mulheres para a Defesa de Paris. Aqui na foto, o desenho tal, é a prisão de Louise Michel, que é aquela mulher que é anarquista que eu falei, né? Que foi uma grande combatente aí da comuna, né? Sobre as mulheres, o artigo 12 da Proclamação da Comuna dizia: a submissão das crianças e da mulher à autoridade do pai, que prepara a submissão de cada um à autoridade do chefe, é declarada morta. O casal constitui-se livremente com o único fim de buscar o prazer comum. A comuna proclama a liberdade de nascimento, o direito da informação sexual desde a infância, o direito ao aborto e o direito à anticoncepção. Isso a gente está falando há 150 anos atrás, basicamente, né, para ver como algo bastante avançado, né, do ponto de vista aí do direito das mulheres, e foi proclamado aí na comuna, né. A comuna deu indenização de 75 cêntimos, sem fazer qualquer distinção entre as mulheres chamadas de ilegítimas, as mães e as viúvas dos guardas nacionais. As prostitutas públicas, até então mantidas em Paris para os homens da ordem, foram libertadas de sua escravidão degradante pela comuna, que não obstante varreu o solo sobre o qual a prostituição floresce, bem como os homens que a alimentam. O salário igual dos soldados da Guarda Nacional do Fronte para as enfermeiras avançadas. Escola de mulheres com ensino profissionalizante, como creche, orfanato e atendimento às desempregadas. Direito à participação política, com voto e direito ao divórcio, né? Para ver, assim, só alguns elementos que foram aí elencados na Comuna de Paris, extremamente avançados, né? Sobre o funcionamento aí da Comuna de Paris, quais eram os principais organismos ou instituições e a sua composição política? O que vocês acham aí sobre isso?
principais organismos eram os conselhos populares, pelo que eu entendi. E a composição política ali era conselho municipal, né? Então, devia ter conselho nas fábricas, aí foi citado os funcionários públicos, né? Pequenos donos de lojas, né? Eu imagino que seria dessa forma aí, conselhos, no caso ali seria o conselho municipal, conselhos municipais em Paris. E como disse o camarada aí, 75% eram operários, né? Então certamente tinha conselho nas fábricas, que na minha opinião eram os principais aí, né? Os conselhos das fábricas. Alguém mais? Então, as organizações que atuaram na comuna, mesmo com a influência marxista, a maioria da comuna era formada por anarquistas, próximos à teoria do Proudhon ou Bakunin, ou por republicanos mais ou menos radicais. Então, a composição ideológica aí da comuna, né? Cerca de 10% eram indefinidos, 26% socialistas internacionalistas, 11% socialistas blanquistas e 34% eram republicanos e neojacobinos. Então, assim, a comuna não era algo claramente um partido operário, um agrupamento político marxista. Tanto é que, como a gente viu, ela capitula achando que daria para se negociar com o governo de Versalhes, né? Que leva que é um dos problemas, né? O comitê, essa é a composição do Conselho Geral da comuna, né? Agora, se a gente pega o Comitê Central da Guarda Nacional, que era um dos órgãos muito importantes ali da comuna, já em 18/3, né, 18 de março de 71, os operários eram cerca de... Tá 21, mas é mais do que isso. Tá errado isso aqui. Porque assim, é mais de 50%. Deve ser cerca de 71% aqui, mais ou menos. 10% eram escritores, artistas e profissionais liberais. 3% eram empregados. 3% eram pequenos fabricantes. E 1% era rentista. Então, para ver que sim, a comuna era algo... Já a Guarda Nacional, né, que foi onde os operários estavam, a maioria era uma maioria operária, né? Rentista era banqueiro? Não banqueiro, mas acho que pequeno... Não Agiota. necessariamente. Pequenos agiotas. Aham. Quem tem dinheiro e fica vivendo de juros é rentista. É uma coisa que existe até hoje. Então, digamos assim, teu pai tinha uma fábrica e aí ele vendeu a fábrica, ficou com muito dinheiro e fica vivendo da renda desse dinheiro, entendeu? E passa isso para ti e tu é um rentista. É um tipo de uma parcela da burguesia, a burguesia rentista. Então, o Comitê Central da Guarda Nacional era formado por uma maioria de operários, dos quais 2/5 estavam organizados na AIT, dirigida em Londres por Marx. Então, assim, por mais que os anarquistas, né, no Conselho Geral aí, eles pudessem ser maiores, os republicanos ou grupos menos radicais, quando a gente discutia a Guarda Nacional, a Guarda, que era quem estava aí na luta mesmo, a maior parte eram dirigidas aí pela AIT, que era o agrupamento do Marx, né? Em 3 de março, eleito em 3 de março, o comitê aqui da Guarda Nacional, né? Que é basicamente o mesmo, não tem mudança aqui nas duas imagens. E já o Conselho Geral, em março de 26 de março, ele já muda um pouco, né? Onde aumentando aqui o número de operários, o número de operários, 30% cerca de intelectuais, 11% assalariados não operários, 5% homens de negócio, que deve ser pequena burguesia, e 2% soldados profissionais, né? Isso aqui, então, era os principais... o principal
organismo de funcionamento, que é o Comitê da Guarda Nacional, o Comitê Central, e o Conselho Geral da Comuna, né? O funcionamento da Comuna. A Comuna adotou a República de uma base de instituições realmente democráticas. Porque assim, você tá vendo aqui, não tem um conselho popular, não tem nada disso. O que tem, na verdade, é o Conselho Geral e a Guarda Nacional, né? Que são os principais órgãos aqui desse período da Comuna. A gente vai ver que os conselhos eles se popularizam na Revolução Russa, né? A partir dos soviets. E quais os principais erros da Comuna? Na verdade, como os camaradas falaram aí, né, eles lutavam todo dia para sobreviver, né, contra a revolução e os ataques. Acho que o erro aí assim como os camaradas disseram, não tinha também como eles não tinham como resolver esse problema, né? Porque o próprio Marx fazia a caracterização que eles seriam derrotados. Então eles foram tão heróicos, na minha opinião, falar que eles erraram entre aspas, né? Porque, como o camarada falou, eles não tinham estavam na luta diária para se manter ali, né? E imagina ali 100 mil soldados da burguesia lá de Versalhes atacando eles. E eles... que foi mais o erro foi eles, quando a burguesia fugiu para Versalhes, eles, de certa forma, parece, não sei se eu estou errado ou não, eles achavam que a burguesia de Versalhes... O camarada continua, vou pegar um chuchu para a Silvana ali, já volto. Então, dando continuidade ali, o que o camarada Ivan foi interrompido pelo chuchu, né? Eu também peguei 2 hoje na horta aqui. Ele estava comentando sobre esse recuo, né, dos comunardes ali. Então, a ideia seria que eles deveriam ter avançado, né? Porque era o momento em que a Guarda Nacional ali, eles estavam despreparados, né? Aí, pelo fato deles terem se detido em Paris, não terem atacado Versalhes e tal, ido para o enfrentamento, né? Isso deu tempo para que eles se recuperassem, se reorganizassem, inclusive uma aliança, né, com os prussianos, a liberação daqueles soldados que tinham sido presos na guerra franco-prussiana. Mas eu acho que o principal erro ali foi a falta de direção mesmo. Que como quem de fato acho que estava mais à frente dali eram sobretudo os anarquistas, né? E aí eles não aceitavam essa questão nem da ditadura do proletariado e nem a questão de ter que se organizar num partido disciplinado. Então, ali não houve uma direção que pudesse dirigir esse movimento. Um partido político organizado. Acho que seria mais ou menos esse o principal erro que eu considero. Olá, Tamara. Segundo Engels, aqui foram erros econômicos, né? Um deles foi o respeito que eles tiveram ao banco. Eles ficaram parados na frente do banco, né? E não tomaram o banco. E eles deveriam ter feito isso. Eu vejo que esse foi... Então, ele fala que assim se compreende que no aspecto econômico tenha se deixado de fazer muitas coisas que, segundo nossa visão atual, a comuna deveria ter feito. O mais difícil de compreender é certamente o sagrado respeito com o qual ficou respeitosamente parada às portas do Banco da França. Esse foi também um terrível erro político. O banco nas mãos da comuna, isso valia mais do que 10 mil reféns, significava a pressão de toda a burguesia francesa sobre o governo de Versalhes em fazer paz com a comuna. Mas o que é mais admirável é o acerto de tantas medidas tomadas pela comuna, composta como era por blanquistas e prudonianos. Naturalmente, os prudonianos são responsáveis em primeira linha pelos decretos econômicos da comuna,
pelos seus aspectos gloriosos como pelos não gloriosos, assim como os blanquistas pelos seus atos e omissões de caráter político. Aí responde até a questão do Ivan, né? Eles atrapalharam, de certo modo, né? Porque os anarquistas, por causa dessas questões dos erros econômicos, esse respeito ao banco. Então, foram erros econômicos. E aí, Ivan, voltou? Voltei então, camaradas. Aqui, ó, quando vocês vierem para cá de novo, fio, mas tem, ó, tá dando uma safra de chuchu aqui no nosso quintal, lindo, assim. Não dá para fazer muita coisa. A gente não tem picanha, mas tem chuchu pra caramba aqui. Tá sobrando, quando vocês Faz quiserem. um churrasco de chuchu. Lembrando aí que eu gosto de chuchu por causa que o Alckmin, ele é conhecido como picolé de chuchu lá em São Paulo, né? Eu adoro chuchu. Você vai falar mais alguma coisa, Ivan? Ou podemos ir aqui para a resposta? Não, tá, é isso mesmo. Na minha opinião, como o camarada falou aí, a AIT tinha 20% de influência, né? A maior parte de influências anarquistas. Então, na minha opinião, foi o erro aí, nesse caso aí do banco, né? Como a camarada Tamara falou aí, essa questão econômica aí, né? Eu acho que a culpa aí maior aí foi dos anarquistas, né? Então podemos ir aqui, ó, os principais erros, ó. O primeiro, o que foi falado, né? Não terem os revolucionários acabado com Versalhes, né? Ter deixado passar o momento certo por escrúpulos de consciência, né? Eles não quiseram iniciar uma guerra civil contra o Thiers, né? Já que já não a tivesse iniciado com sua tentativa de desarmar violentamente Paris. Então, na real, assim, o Thiers, que representava, né, a Assembleia Nacional, atacou Paris e Paris não atacou de volta, né? Então, um erro é não ter acabado, né, com esse processo contra-revolucionário vindo de Versalhes. Por outro lado, o Comitê Central, né, da Guarda Nacional, ele renunciou ao seu poder cedo demais para dar lugar à comuna, novamente por causa de uma nobilitante escrupulosidade, que é o que o Marx diz, né, na Carta ao Cugelman de 2 de abril de 71, durante ainda o período da comuna, né? Com isso, os operários ficaram em minoria e sem direção centralizada na comuna. O papel fundamental nesse movimento foi desempenhado naturalmente pelos operários, sobretudo os artesãos parisienses, e entre os quais havia espalhado nos últimos anos do Segundo Império uma intensa propaganda socialista, estando muito deles, inclusive, filiados à Primeira Internacional, né, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores. Isso é uma citação do Lenin, né? Outra conclusão, né, sobre a necessidade de um partido disciplinado, que foi tocado também, né, que já estava presente em Marx, o que se expressa aí na defesa da importância do Comitê Central da Guarda Nacional ter se mantido no poder por mais tempo, que ela não fez, né. Terceiro erro, tocado aí pelos camaradas também, né? Não tomar o Banco da França. Esse foi um grave erro político. O mais difícil de ser compreendido foi, entretanto, o respeito sagrado com o qual se parou respeitosamente diante dos portões do Banco Central da França. Esse banco, a Tamara leu isso, né? Esse banco nas mãos da comuna seria mais valioso do que 10 mil reféns. Significaria a pressão de toda a burguesia francesa sobre o governo de Versalhes, no interesse de paz para a comuna. E o quarto erro foi a branda punição aí aos traidores e às suas traições. Enquanto Versalhes executou 30 mil pessoas, a comuna executou 100 pessoas. Então foi muito brando, e o que deu a possibilidade aí de continuar acontecendo aí todos esses ataques à comuna. Vamos lá para a próxima. Qual a principal conclusão de Marx sobre o que fazer com a máquina do Estado depois da Comuna de Paris? Lembrando que o Marx ele dizia que tinha que tomar o poder, mas ele não dizia como. Agora qual é a conclusão dele? Eu acho que a conclusão, a tomada do poder, só quando, no caso aí,
se tiver aí, no caso, a Comuna de Paris não tinha um partido revolucionário, né? Mas daí o Marx já, na minha opinião, os marxistas aí já começaram a pensar que tinha que ter um partido organizado, né? Um partido revolucionário, que prova aí que a Comuna de Paris foi heróica, mas eles não tinham partido, né? Não tinha como ter um partido, eles estavam... A classe trabalhadora francesa estava de fralda, né, ainda. Tipo, não tinha como. Já o Lenin começa a estudar a Comuna de Paris e fala em construir o Partido Revolucionário, que a princípio não era revolucionário, né? Ele era social-democrata, né? Era o PCODR, não sei, Partido Operário Social Democrata Russo. E dentro desse partido tinha Pós-DR. que era o Partido Bolchevique, né? Que era dentro do Partido Social Democrata tinha um partido revolucionário, que era o Partido Bolchevique. Então, qual a principal conclusão de Marx é com a máquina do Estado, então expropriar, como a gente coloca aqui a proposta na última campanha nossa, da camarada Vera, expropriar 100 maiores empresas, né? Então, no caso, a máquina do Estado aí seria expropriar a grande burguesia, né? No caso aqui seria a produção, onde tem a produção, passar para os trabalhadores, né? No caso, as fábricas hoje, passar para a mão dos trabalhadores. As terras, né? Também o grande latifúndio, o sistema financeiro. Então, estatizar o sistema financeiro, os grandes proprietários de terra e as grandes empresas capitalistas, passar para a mão dos trabalhadores. Alguém mais? Vai lá, João. Opa! Então, não consegui achar nada no texto assim que coloque qual que seria o que deveria ser feito com o Estado, mas acredito que deve ser na linha assim de colocar a máquina do Estado para atender às necessidades do proletariado, né, a serviço do proletariado, que o Estado na sociedade capitalista ele tem um caráter de classe, né, que é burguesa. Alguém mais? Eu tô só procurando um negócio aqui, se alguém quiser falar, fica à vontade. No caso aí, a ditadura do proletariado também, né? Eu acho que o Marx, ele deve ter, depois da Comuna, a questão da ditadura do proletariado. Aqui, achei. Não, então, eu acho que tudo isso que foi colocado tem alguns. O próprio João falou, porque eu não achei, né? Porque essa conclusão, ela tá no 18 Brumário, na verdade, que ela tá no 18 Brumário, tem esse Cartas a Kuhlmann, e na carta de 12 de abril de 1871, ele diz o seguinte: se olhares o último capítulo do meu 18 de Brumário, constatarás que considero que o próximo experimento da Revolução Francesa consistirá não mais em transferir a maquinaria burocrático-militar de uma mão para outra, como foi feito até então, mas sim quebrá-la, e que esta é a pré-condição de toda a Revolução Popular efetiva no continente. Porque o Marx, até então, como a gente viu no manifesto, ele achava que o poder tinha que chegar na mão da classe trabalhadora, mas ele achava que era possível fazer por dentro da democracia burguesa, entre aspas, né? Porque ele não defendia a democracia burguesa, mas ele não discutia que era necessário quebrar o Estado. Aqui não, que a partir daqui ele olha e fala assim, olha, e ele escreve isso durante a Comuna de Paris ainda, né? Porque a Comuna vai até maio. No meio da Comuna de Paris ele escreve que ele considera que
o próximo experimento ele não pode mais passar sobre essa, apenas transferir a maquinaria burocrática e militar de uma mão para outra, como foi feito até então, mas sim quebrá-la, e que essa é a pré-condição de toda a Revolução Popular efetiva. Ou seja, ele defende a partir daqui a destruição do Estado e a construção de um novo tipo de sociedade, né? Então é um grande avanço aí frente ao que aí vai desdobrar nas coisas que o Ivan colocou, tudo, mas nesse primeiro momento a principal conclusão dele é essa, de que não dá para passar da mão para outra, e o